Graças a Deus, gente. Bom dia para todos na paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, estamos aí chegando na véspera do Natal, queremos agradecer a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito por nós e pelo grande presente que nós temos, a vida eterna, amém? Graças a Deus, estamos aqui com a nossa irmã Sandra Sônia Regina. Sônia, irmã Sônia, qual é o testemunho que a senhora tem para contar? Eu vim agradecer ao Senhor e testemunhar o livramento que o Senhor deu para o meu filho Iago, que todos sabem tem problema com drogas, fica perambulando pela rua à noite. E eu pedi meu marido para vir junto comigo fazer o jejum de 21 dias com o Daniel por ele, porque ele fica rodando, fica catando, fica fazendo coisas. Aí na noite de terça-feira, ele chegou lá com 2 rapazes que acudiram ele, deram uma surra nele muito grande, abriram a cabeça dele, os braços, quase quebraram as pernas, mas não quebrou um osso, mas deram muito nele, na cabeça. Aí eu chorei muito porque eu vi meu filho assim, ensanguentado. E aí depois levaram ele com roupa de íris, ficou lá encarnado, mas não quebrou nada na cabeça também. Mas aí eu ajoelhei, enquanto eles estavam lá acudindo meu filho, eu ajoelhei e agradeci a Deus, porque ele era para estar morto, deram para matar. Então eu pedi a Deus, eu orei a Deus e agradeci. Às vezes eu não quero falar sobre isso, não gosto de falar, porque dói a mim e ao meu marido. Só que ele está melhorando, ele está lá deitadinho, sendo curado, meu marido está lá cuidando dele. E eu falei para ele, Iago, você vai ter que tomar uma posição. Você quer ir para a igreja com a mamãe agora? Ele falou, não posso andar, porque a canela está cheia de pontos, está todo arrebentado. Mas quando terminar esse período lá, ele vem. Vai vir. Aí o meu filho mais velho falou, agora você está por minha conta, porque se você ficar fazendo isso, você tem que se cuidar, você tem que querer. Isso, atitude. Ele tem que tomar uma atitude, porque eu e o pai quase infartamos, a gente não aguentou ver aquela cena, ele perdeu muito sangue, está lá estirado na cama, não está quebrado, não posso falar que está quebrado porque não quebrou um osso. Mas graças a Deus. Aquele pano do íris é muito bom, acudiram meu filho, ele ficou no soro, fez tudo de bom para ele. Amém. Eu estou triste porque está nessa situação, mas agora ele recebeu Jesus. Ele recebeu, ele vai para a igreja e já aceita. Você aceitou Jesus, está na igreja, os meninos da Universal vai lá, pega ele, leva, mas ele continua. Mas agora ele vai vir para a explosão da fé e vai ficar firme aqui com a senhora. De Jesus, então, meu testemunho é pelo livramento de morte. Amém. É um sonho, o Senhor ia libertar alguém, quer livrar alguém da morte da minha família, porque eu estou com uma prima com AVC, está estirada também na cama lá. Mas está melhorando, está vindo. Vai ficar boa. Sabe? E a gente está aqui caminhando, eu estou indo, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo que o pastor fala, que o nosso pastor manda. E isso é provações. Vem, mas depois a gente... Agora é só a vitória daqui por diante. Esse ano novo é um ano de vitória. Amém? O marido que ainda está assim, vindo... Já está caminhando. Está muito triste, está passando mal, também está com pressão alta, aí está lá, eu cuidei dele e está lá cuidando do filho. Importante que ele já está vindo para a igreja, né? Nós não viéssemos, não ficasse orando, falei, Naldo, a gente tem que se ajuntar para salvar nosso filho. Amém. Agora nós vamos orar para ele, toda a igreja vai orar e nós queremos ele aqui, vai se batizar no próximo batismo, tá? Deus te abençoa, amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Tudo bem, mãe? Tudo bem, pastor. Graças. Qual o testemunho? O meu testemunho é do meu esposo. Ele entrou, deu entrada na aposentadoria. Aí eu vim aqui, fiz a campanha da segunda-feira, né? Aí o pastor falou, faz o propósito com Deus. Aí eu fiz o meu propósito. Mas não precisou nem que eu cheguei em casa e falo com ele. Eu falei assim, como é que eu falei isso com Osés, né? Porque eu fiz esse propósito com Deus, o dinheiro nem é meu. É importante ser feito. Aí cheguei em casa, sabe, sentei lá no sofá, eu tinha vindo com a minha filha, com a minha nora, aí eu sentei lá no sofá e falei assim, meu Deus, me ajuda. Aí ele na mesma hora falou assim, filha, olha só, eu vou dar entrada na aposentadoria, não vou colocar advogado, porque o meu advogado vai ser o Senhor Jesus. O que eu tiver de receber, eu vou dar tudo na casa dele.
Pastor, naquela hora eu olhei para minha filha e falei assim, viu, minha filha, não precisa, As pernas ficou até bamba, né? não precisa nem falar o que eu tinha que falar com ele. Ele mesmo, Deus veio falar no coração dele. Aí ele falou, o primeiro pagamento que eu receber, eu vou dar todinho, não quero saber quanto que for, eu vou dar na casa do Senhor. Aí ele deu entrada. Ele ligou para lá e a menina falou assim, o senhor quer dar entrada mesmo aqui no telefone? Ele falou assim, não, eu vou dar mesmo. Aí ele deu entrada. Aí ela falou, só espera 24 horas que vai vir uma resposta no teu celular. Quando foi? De noitezinha já veio a resposta. O senhor já está aposentado. Glória a Deus. Palmas para Jesus, igreja. Amém? Aí ela falou assim, só aguarda que vai chegar uma carta, que essa carta vai falar onde é que o senhor vai dar entrada no cartãozinho para receber. Aí o vizinho chegou e falou assim, eu já estou 6 vezes esperando essa carta. Ele falou, não, mas eu já botei um advogado bom. Aí o vizinho falou assim, é mesmo, eu botei um advogado bom nessa causa. Quando foi, daí 10 dias a carta chegou. Ele já recebeu. Esses 10 dias que deu entrada, ele já recebeu. Amém. Deus é maravilhoso. A gente também, quando deu a entrada, tá dando eco aí, Moisés. Deu a entrada, e então o que aconteceu? Demorou um mês. Eu fui lá, já estava lá, eu fiz o mesmo propósito que ele fez, né? De dar para o Senhor, o advogado dos advogados. Então tem gente que está aí há tanto tempo, deu entrada e não saiu. A Márcia fez também a campanha aqui para o esposo dela, e ele chegou em casa todo feliz essa semana, dizendo que a aposentadoria dele também, a advogada já procurou ele, dizendo que já está encaixado. Quer dizer, só gratidão. E Deus tem feito muitas coisas pela senhora lá, o seu neto, né? Graças a Deus, veio perfeito, com saúde. Com saúde, uma criança alegre, inteligente. Muita gratidão. Muita gratidão, tenho muito a agradecer. Mas sua fidelidade também faz essas coisas acontecer. Dizimista fiel, sempre perseverando. Faço as campanhas, assim, é muito bom. E Deus te abençoe. Obrigado pelo seu testemunho, em nome de Jesus. Mas tem que ser rápido. Para mim lutar pelo marido, né? Eu venho lutando desde o curso. Como é seu nome? Severina. Severina. Ela levou um susto quando ela falou o nome dela. Por ele, desde quando eu morava no sítio do Tinguá, no sítio do Japeri, ajudando o homem, tudo eu fazia por ele. Viúva, ele tá viúvo. Aí eu falei, você quer casar, quer ir para a igreja? Ele disse, não quero nada com Deus, nem quero nada com você. Não adianta lutar por mim, eu não quero nada, parei de te amar. Eu digo, mas Jesus me ama. Eu quero que você saia da minha casa. A casa estava no meu contrato, onde a Rosângela morava. Aluguei um belo kitnet com a São João de Miriti. Todo bem bonito. Parece... E aí, como é que ficou a história do marido? O marido, depois que eu me mudei, que o senhor naquele dia me viu entrando lá, eu tô amiga dele, tentando, orando por ele, para ele voltar para mim, porque eu amo meu marido. Amém. Eu amo, eu sou apaixonada. Você não desistiu dele? Não desisti, nem pode desistir, porque foi o primeiro. E o que ele está fazendo agora? Ele está do seu lado? Ele está do seu lado? Não, não tá. Ainda não? Não, mas eu vou te dar pro senhor que eu estou ganhando. Trabalhando, ganhando. A minha aposentadoria vai sair agora. Glória a Deus, não precisou de eu correr atrás. Eu falei, quando eu receber a minha aposentadoria, eu não falei igual o esposo da Eliana. A metade da aposentadoria é da casa do Senhor. E estou na luta para conquistar o meu marido, mesmo de longe, com o joelho no chão, dobrado. Ó, nós vamos orar agora. Vocês creem que o marido dela vai voltar? Já voltou, amém? Com Deus já vão chamar a existência, Romanos 4,17. E agora está frio. Amém. Vai sair a aposentadoria dela também. Vamos orar pelo marido dela. Como é o nome? Escuta agora. Como é o nome do seu marido? Fala baixo, Guilherme, senão vai assustar os vizinhos. Então vamos orar pelo Guilherme, gente. Fica de pé aí, igreja, estenda as mãos em nome de Jesus.
Amém. Desde criança. Então vamos orar. Vamos orar pelo Guilherme. Diga assim: em nome de Jesus, nós quebramos essa muralha, essa barreira, esse mar vermelho vai se abrir em nome de Jesus. E a irmã Severina vai passar com Guilherme, triunfando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diga: nós cremos nesse ano novo, tudo novo, para a glória de Deus. Amém? Irmã Severina, Deus te abençoe. Amém. Está abençoada. Agora você vai sorrir, para de chorar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Gente, nós vamos, em nome do Senhor Jesus, falar hoje, presta atenção, é muito importante que nós vamos falar. Eu vou passar para o lado de lá por causa da câmera, depois nós vamos dar oportunidade o pastor Rogério também. Nós vamos agora, em nome de Jesus, eu quero ver aqui na tela, tá? Se for possível, eu agradeço. Obrigado. Então vamos lá. Livro de Números, em nome de Jesus. Pastor Leandro também está aí, está ajudando, graças a Deus. Quero agradecer as esposas dos servos de Deus, Gente, quem ganhou presente nesse Natal? Quem não ganhou ainda? Quem já ganhou? Todos vocês ganharam. Quem já recebeu Jesus como Salvador? Então você ganhou o presente. O maior presente que alguém pode ganhar, sabia? Então vamos lá. Números 24:17. Vamos falar sobre a estrela, sobre os 3 reis magos que vieram trazer presente para Jesus. Vê-lo-ei, mas não agora. Está falando de quê? Da estrela. Isso ali foi com Moisés no Velho Testamento. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete, que é a descendência de Adão e Eva, que era Caim. Não era Caim, era Sete, era filho de Adão e Eva. Então, aqui nós vemos que uma estrela procederá de Jacó. Jacó, com a Lia, ele teve um filho por nome de Judá. E de Judá veio a tribo de Judá e Jesus. Amém? Veio a tribo de Judá e veio Jesus. Agora vamos para o livro de Salmos 72:10. Salmos 72:10. Se estiver longe aí, puxa o zoom. Põe mais perto, isso. Salmos 72:10. Presta bem atenção, gente. Os reis de Tarsis das ilhas trarão presente. Vocês sabem que Jesus recebeu presente. Quem sabe que Jesus recebeu presente? Ouro, incenso e mirra, né? Quem trouxe presente para ele? Quem lembra? Baltazar, Gaspar e o nome do outro? Hein? Quem sabe o nome do outro? Como? Belchior, né? Ah, então tá certo. Então ali, gente, nós vemos ali uma confirmação. Passa para o versículo 11. E todos os reis prostarão perante ele. Todas as nações o servirão. Está falando de quem? Fala assim, de Jesus de Nazaré. Amém?
Vocês hoje vão ter uma surpresa aqui na palavra tão grande que o Espírito Santo me deu essa madrugada. Eu nunca ouvi pela boca de ninguém. Muito interessante. Vamos lá no livro de Isaías 9. Isaías 9. Glória a Deus. Versículo 2. O povo andava em trevas, viu uma grande luz. Quem é essa luz? Fala assim, Jesus. Está lá em João 8:2. João 8:32. João 8:12, perdão. Então aqui ele diz assim: e sobre os que habitavam nas regiões sombra da morte resplandeceu a luz. Gente, essa luz resplandeceu para nós hoje, amém? Nós vivíamos em trevas, vivia na escuridão, e essa luz veio para nós, em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui agradecendo, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloca o 3, por favor. Tu multiplicaste a nação, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, quer dizer, na colheita, como exultam quando se repartem os despojos, quer dizer, a colheita. Coloca o 4. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Todos sabem que os midianitas sofriam demais, eram humilhados, eram pisados, eram massacrados, lá no livro de Juízes. E Deus levantou Gedeão, que mudou a história daquele povo, era o menor da casa. Por isso não olha pelo seu tamanho em nível de, digamos assim, da pessoa que está intelectual, conhecimento, formação. Não. Basta que você creia em Jesus, que a sua vitória vem dele, que fez os céus e a terra, independente da sua formação, da sua qualificação, da sua cultura. Vamos agora adiante, é você ser perseverante. Versículo 5. Porque todo calçado que leva o guerreiro do tumulto, da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Então toda aquela batalha que as pessoas travavam sem conhecimento, perdia porque não tinha noção. Quantas pessoas quiseram se libertar do vício da bebida por si próprio, parava 6 meses, daí a pouco voltava. Outros parou 1 ano, voltou. Só ouvia falar, fulano teve recaída. Por quê? Porque faltava esse versículo aqui que vai entrar agora, 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Falando de Jesus. Olha como é que é lindo. O principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Fala, o nome de Jesus é maravilhoso. É Emanuel, Deus conosco, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Diga graças a Deus. Então hoje se comemora a véspera do aniversário de Jesus. Você vê o sentido que tem. Como eu disse no princípio, ele que está fazendo aniversário, e todos ganham presente, porque o Pai dá presente para todos os filhos, amém? Glória a Deus, aleluia, digam aleluia, gente, amém? Então, presta atenção no que eu vou falar para vocês. João Batista, vocês já ouviram falar na festa junina, São João? É em junho.
Ele nasceu 6 meses na frente de Jesus. Então Jesus, claro que comemora onde? De dezembro, que passou mais 6 meses, sim ou não? Agora você presta atenção como é que tudo encaixa. O nome de Jesus tem quantas letras? Essa é a revelação. Sonho tem quantas letras? 5. Natal tem quantas letras? Uau, é demais, não é não? Todo mundo comemora isso, o mundo todo, até quem não gosta e não sabe. 20. 5 letras. 5. Já está dizendo que é 5. Amém? Dia 25 que comemora. Presta atenção. Eu comecei a conversar com Deus essa madrugada. Falei, peraí, tem coisa grande aí. Noivo. 5 letras. Noiva. 5 letras. E a virgem? Virgem. 5 letras. Amém? Falei, meu Deus, o negócio é muito forte. Deus está falando muito comigo. E eu vou anotar isso, vou levar para a igreja. Mas já ficou, não precisa nem dar anotar, que já está anotado. Amém? Então vocês entenderam? Dia 25. Você vê que tem as 5 letras, Natal, tudo encaixa. Assim com uma forma, né? É só que o Natal é o presente. E qual é o presente? O Filho se nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele creia. Amém? E quando você ganha um presente bom, alguém diz assim, ei, troca comigo. Você diz assim, não, Nanina, não dou, não vendo, não empresto, não troco. Mas tem tanta gente que ganha presente e vai trocar do dia 26. Não serviu, não gostou, não é assim? É ou não é, gente? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aí? Quem está acordado aí, diga ou sim ou não. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga graças a Deus. Acordaram, rapaz, que bom, rapaz, não precisa nem jogar água, né, gelada. Isso é bom demais. Então, vocês prestem atenção o quanto é importante. Hoje nós temos paz, o mundo aí fora não tem paz. Muitas pessoas precisam de conhecimento. Nós queremos agradecer as pessoas que estão ligadas, as pessoas que estão anotando, estão aprendendo. Amém? Quando alguém for perguntar para você o que significa o Natal, o nascimento de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Então, é muito importante quando você pega essas revelações, porque você vê, as pessoas vêm aqui na igreja, elas vêm por um caminho, mas na volta elas voltam por outro caminho. Muitas pessoas vêm pelo caminho da bebida, elas vêm pelo caminho da dor, outros vêm pelo caminho dos vícios, como os magos do Oriente vieram até Jesus, mas eles voltaram por outro caminho, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 2, o menino nos nasceu, o rei, e os magos do Oriente disseram, nós viemos ver aquele que é nascido rei. Herodes ficou turbado com aquela pergunta, e ainda viu eles trazendo ouro, incenso e mirra, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Gente, eu quero dizer para vocês, nesse período tem muita gente comemorando o Natal, tem gente que não sabe nem o que é Natal. Tem pessoas que têm um pinheiro, plantam um pinheiro em casa, não tenho nada contra o pinheiro, nem o pinheiro tem nada contra isso. Sendo que o pinheiro, tinha um homem lá no passado que ele fazia no dia 25 uma porção de bonequinho de árvore de pinheiro e dava para as pessoas aqueles bonequinhos que você aperta, os bonequinhos viram cambalhota, pula para lá e para cá. Você já deve ter visto, até ter ganhado algum quando era criança. Então ele fazia muito daquilo e dava, e as pessoas pegaram a ideia dele e começaram a investir em um comércio de vendas. Você vê,
Eles contratam até mais funcionários nesse período, porque a evolução é grande, o movimento é grande. Aí o 13º foi também para poder colaborar, para aquecer o comércio. Várias coisas acontecem nesse período, as pessoas tiram férias, outros vendem, compram, fazem movimento. Então, o Natal, na verdade, é a comemoração do maior presente, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, igreja? E quando você recebe Jesus, você não quer trocar ele por nada. Ele é o seu presente maior. Diga graças a Deus. Você quer andar com ele, você quer que todo mundo veja que você está com ele, você quer passar ele para os outros, que é a vida, e a vida eterna, que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Passa para o versículo 3 agora, por favor. E o rei Herodes, ouvindo isso, ele tinha 5 anos só de reinado, ele era filho do o grande Herodes antigo. Então, ele tinha 5 anos de reinado. Quando ele ouviu falar que eles vieram ver o rei que havia nascido, porque ninguém nasce rei, só Jesus. Nasce príncipe depois que você vê, a rainha lá custou ser consagrado, o filho do príncipe lá, custou chegar a ser rei porque a rainha não morria. Quando a rainha morreu, né? Acho que não sei se foi 90 e pouco ou 100, sei lá. Foi bem adiantada a idade dela. Aí que o filho veio ser rei. Então o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Passa por 4. E congregados todos os príncipes, sacerdotes, os escribas, o povo perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? 5. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelos profetas. 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. É muito forte, gente. Passa por 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Vai para o 8. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Só que a intenção dele não era adorar Jesus, era eliminar Jesus, matar Jesus. Verso 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde está quem? O menino. Qual o menino? Fala Jesus. 10. Estão quase terminando já. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. 11. E entrando a casa, acharam o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, os 3 reis, aqueles 3 reis que eu falei agora mesmo, Baltazar, Gaspar e Belchior, e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Gente, presta atenção aqui. Entrando na casa, Jesus já estava morando numa casa.
Quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura. Mas esse período aqui já tinha passado 2 anos já. Já havia passado 2 anos. Jesus já estava bem grandinho. É tanto que o rei mandou matar as crianças, tudo que tivesse 2 anos. De 2 anos para baixo. Para ver se alcançava Jesus. Só que o anjo foi lá e avisou Jesus. Passa para o 12. E sendo por divina revelação, diga glória a Deus, avisado em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Quem esses que passaram por outro caminho? Os magos que vieram trazer o presente, porque eles tiveram encontro com Jesus. Eu um dia tive encontro com Jesus, eu voltei por outro caminho. Antes o meu caminho era qual? Era bebida, era bar, era cigarro. E eu, na mesma noite que eu aceitei Jesus, nunca mais, nem jogos, loteria, loto, essas coisas. Eu não podia saber onde tinha uma loto, uma loteria, que eu estava lá jogando. Jogo de bicho era tudo. Então, naquela noite que eu me converti, tudo isso ficou para trás. Um novo ciclo começou. Você observa que quando um casal vai casar, o que eles levam para aquele casal? Presente. Sim ou não? Nasce uma criança, presente para ela, porque é nova vida. Quem entende? Jesus tem todos esses presentes, porque Jesus é que vem trazendo a vida para cada novidade na sua vida. A vida abundante vem com Ele. Então é importante você observar isso, porque quando Ele ensina ali, ó, como é maravilhoso, porque tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. Não precisa pôr lá não, é 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Então você tem que ter um encontro com o Cristo e deixar renunciar as coisas velhas. Se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer fazer a diferença nesse planeta Terra, você pode. Nós temos visto tantas pessoas fazer. Você não pode ser um encostado. Tem gente que ela já passou de encosto, ela já é um encostado. Ela já está lá em outra dimensão. E o que eu quero trazer para vocês? Em nome de Jesus. Andem pela palavra. Você vai ser próspero em tudo. Tudo Deus vai iluminar a sua vida, vai iluminar a sua casa, vai iluminar a sua família. Você vai ser diferente, você vai ser o espelho para a sua família e para a sua nação, aonde você está. Amém? Você vê, tudo é possível aquele que crê. Eu um dia criei. Eu criei, ó, eu casei com a Júlia, tá ali. Deus abençoou a gente. Meus cunhados, minhas cunhadas aceitaram Jesus. E eram todos no mundo, mas eles viram Cristo em mim. E quando as pessoas veem a diferença numa pessoa, eles dizem, poxa, se está melhorando para aquela pessoa, vai melhorar para mim também. Amém? Então por isso que vocês têm que dar testemunho. Como está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E dará testemunho ao receber o poder que vem do alto sobre a vida de vocês. Vocês vão dar testemunho de Jerusalém até os confins da terra. Diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Saiu ali o sinal? Então eu quero dizer para vocês, vamos continuar, não vamos parar não. Glória a Deus. Então eu quero dizer para vocês, as coisas elas vão acontecer de acordo com a sua fé. É de degrau. Em degrau. Romanos 1,17. Quando você põe a sua fé em ação, você vai crescer, porque o justo vive da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém?
Amém, igreja? Então você tem que ser uma pessoa perseverante. E ai de mim se não pregar o evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Isso não está falando, não é só com o pastor, não. Vocês são gente, são cidadão do céu, mas vocês têm que produzir. A árvore que não dá fruto, o machado vai procurar ela. Então vocês têm que ganhar alma, vocês têm que trazer alma para a casa de Deus. Aonde vocês moram, vocês não é igual aquela música do OGP. O OGP que cantava: moro onde não mora ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que ele sentia bem. Ele até morreu. Então, onde você mora tem gente. Na sua família tem gente precisando. Como que você vai ganhar essa pessoa para Jesus? Mete uns 3 dias de jejum, das 6 da manhã às 6 da tarde, na cara do diabo, e diz assim: eu quero fulano comigo na igreja. Se ele não vir com vocês, ele vem. Ele vem porque o Espírito Santo é que vai trabalhar. Você vai dizer: casta de demônio, você que prendia, se é marido, se é filho, se é filha, se é vizinho, se é um amigo, se é o pai, se é a mãe, qualquer pessoa. Você colocou aquela pessoa e seja perseverante. Mesmo que você terminou os 3 dias de jejum e ele não apareceu, continua agradecendo. Não peça mais, porque Deus não é surdo. Isaías 59, versículo 1. Você já sai em gratidão a Deus, porque a sua bênção vem. Porque o seu sonho, igual o sonho de Deus, era enviar Jesus. Ele enviou. Amém? O Filho se nos deu. O maravilhoso Jesus, o príncipe, que nós lemos ali, Isaías capítulo 9, versículo 6. Então eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, se você coloca a sua fé em prática, aquilo que era impossível vai se tornar possível, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Fala assim: o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Deuteronômio capítulo 1, versículo 16. Ele diz: as causas que os juízes da terra não conseguirem julgar, trazei-o a mim, e eu ouvirei. Olha só, ele mandando trazer a ele, porque ele vai ouvir e ele vai julgar as suas causas. Então você tem que ter conhecimento da palavra. Quando você tem conhecimento da palavra, a sua vitória já veio. Agora você tem que estabelecer aliança. Quando você fizer um voto a Deus, você tem que ser fiel a Deus naquele voto. Você fez um voto de ser um dizimista fiel, passa a ser um dizimista fiel. Se você fez aqui na Igreja Explosão da Fé, que você é membro daqui, ou qualquer pessoa de outro ministério que fez um voto aqui, porque esteve aqui e recebeu a bênção, ou está recebendo a bênção, ou Deus mandou você trazer o dízimo e a oferta aqui. O que é dízimo? 13º tem dízimo, amém? Só que as pessoas às vezes não dão, não têm esse conhecimento. Eles acham que dízimo é só do salário que eles recebem. Todo o dinheiro que vem na sua mão é para você separar o dízimo do Senhor, para repreender o devorador da sua casa, para que as maldições não venham, a miséria não venha alcançar a tua família, teu futuro. Porque tem pessoas que recebem, às vezes tem pessoas que dentro da casa, a família fala assim: ó, você leva o dízimo e entrega para mim. A pessoa gasta aquele dízimo e não leva. E às vezes a pessoa é aposentada também, e ela dá o dízimo só, até a moedinha ela conta e põe lá a moedinha. Mas ela não dá o dízimo do 13º, ela não dá o dízimo de que um filho dá, de que uma filha dá para ela, de que o marido dá. É para ela ser dizimista em tudo. Deus está fazendo prova com ela. Esse negócio de prova com doença não é com Deus não, irmão. Isso aí é Satanás mesmo, que botou a mãozona lá, e a pessoa tem que mandar sair, porque nesse mundo, como o sol é para todos, a chuva é para todos, a doença também, só que você tem que repreender, amém? Você não pode aceitar. Agora, se a pessoa der brecha, ela está correndo perigo. Você vê quantas vezes, esse ano, eu que está durante 67 anos, eu nunca fiquei doente, não me lembro disso, e aí eu fiquei doente durante 2 meses em seguida. Eu levantei lá, gente, eu virei um gigante.
espiritual. Eu falei, não aceito isso de jeito nenhum na minha vida. É jejum e oração. Satanás pega a tua maldição, de onde foi que você veio, de onde foi mandado, está quebrado, como se quebra uma serpente no meio, quando esmaga a cabeça dela, porque Jesus já nos deu poder. Isaías 10, já nos deu poder para, Lucas 10, 19, ele nos deu poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Então você tem que usar a sua fé, você tem que abrir a boca e tem que falar, porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então aquilo que você crê com a sua boca e confessa com o seu coração, é que vai acontecer, que está lá em Isaías, estou agarrado em Isaías, né? Mas vou sair de Isaías agora. Está no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao 10. A palavra está junto de você, na tua boca e no teu coração. Que você crê com o coração e confessa com a sua boca, vai acontecer. Pastor, eu pequei. Aí vai lá em 1 João 9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e é justo para perdoar. Confessou, perdoou as pessoas. Não guarde mágoa no seu coração de ninguém. Tem pessoa que tem um armazém de mágoa no coração dela. Qualquer coisinha, elas são aquelas pessoas repetitivas. Ela quer jogar na cara da pessoa que um dia a pessoa fez. Ela já disse que já perdoou, mas está sempre lembrando. Então não é ela, é o diabo que está nela ainda. Ela tem que se libertar dessa maldição. Ela tem que ter vida e vida com abundância. Igual a pessoa diz assim, eu não falo com fulano. Gente, nós estamos no período de perdoar. Perdoa até o dia 31 agora, vai entrar um novo de Deus. Igual eu falei, quando nasce uma criança, é vida nova, é alegria, amém? Um casamento é uma nova vida. O ano velho, vai morrer o ano velho, vai nascer o ano novo, amém? É vida nova, e é de janeiro a dezembro. Está escrito na palavra de Deus, no capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 12, que Deus, Ele abençoa desde o princípio do ano até o final do ano. Amém? E é por isso que vocês são abençoados. Diga graças a Deus. E Deus quer repreender o devorador e quer abençoar vocês. Diga eu creio. Em nome de Jesus. Fiquem de pé agora, vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, eu quero desejar o Natal para vocês abençoados. Natal tem quantas letras? 5 letras. Você já tinha prestado atenção nisso antes? Nunca na vida, né? Hein? Nunca tinha prestado atenção. Dia 25, você pode ver que tudo tem 5. Tem 5 letras. O 20 tem 5 letras. Hein? O 5 tem 5 letras. Jesus tem 5 letras. O sonho tem 5 letras. O noivo tem 5 letras. A noiva tem 5 letras. É a Virgem, a Igreja de Jesus. 5 letras. Hein? Maria também, né? Também tem 5. Faltou a Maria, né? A Maria também está incluída, tá? Então vamos agradecer a Deus. Agora vocês vão prestar, muita gente já fica pensando nisso. Poxa, é mesmo, né? Tem sentido, né? Vamos orar. Fala, meu Deus, queremos pedir perdão. Queremos perdoar todos aqueles que nos ofendeu. Queremos desejar um ano novo, repleto de felicidade para toda a nossa geração. E esse Natal já está à porta. É de alegria, é de felicidade. Fala assim, eu serei o maior ganhador de alma para o reino de Deus, na igreja evangélica, Explosão da Fé, em nome de Jesus. Esse ano novo, 2024, é o ano da minha vitória. Eu já posso contemplar a grandeza da glória de Deus na minha vida. Eu serei um espelho para minha família. A minha família vão se converter. Rapala canta lá, dolianda lá, canta lá, manai, aleluia. Rapala canta lá, dolianda lá, canta lá, manai. Oh Deus de Israel,
assopra sobre os teus filhos, batiza os que não são batizados, renova aqueles que estavam sem receber o batismo, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Palmas para Jesus. Pode sentar. Vamos ouvir o Rogério também. Vem cá, Rogério, fala aqui um pouco. Aleluia. O povo hoje chegou mais tarde também, não sei o que houve. Acho que é porque logo mais não vai ter culto, né? Um bocado de gente chegou atrasado hoje, tá, gente? Era 7h40, quando teve gente chegando ainda, 7h35. Gente, eu não vou prolongar, não. Eu quero desejar a todos vocês um Natal repleto de paz, que a noite de vocês, junto com seus familiares, seja uma noite abençoada. Como o pastor Juarez falou, nós estamos comemorando o nascimento de Cristo. E eu quero dizer a cada um de vocês, essa semana eu estava ouvindo uma música, e essa música dizia assim: o que eu preciso para ser feliz? O que nós precisamos para ser feliz? Cristo. A nossa felicidade, nós que estamos aqui reunidos, ela vem do Senhor. Então eu quero dizer para vocês, para não me prolongar, eu tenho uma palavra aqui, mas numa próxima oportunidade eu vou trazer essa palavra para os irmãos. Eu sei que muitos ainda têm alguma coisa tarde de molho para se preparar para logo mais. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o bacalhau está de molho, né? É o bacalhau que está de molho. Para quem não entendeu. Então eu quero dizer o seguinte: não se abatam, não se deixem abater por pequenos problemas. Se pressentirem alguma situação, peçam a Deus direcionamento. Creiam. Eu digo para vocês, creiam, porque nós estamos debaixo das promessas de Abraão. E as promessas de Deus, elas são cumpridas na nossa vida. Feliz Natal para cada um de vocês. Considerem-se abraçados. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe o Rogério. Feliz Natal a todos. Gente, nós compramos esse computador há pouco tempo, R$5.000. Agora nós compramos o som novo aí, microfone novo, um cara de material novo, tá aqui, ó. Comprou também a mesa nova, porque estava falhando muito. Hoje estão ainda atualizando ali, mas a hora que encontrar ali os pontos, as coisas vão funcionar muito. Amém? Então nós investimos em nome de Jesus. As pessoas têm que entender que o seu dízimo não é para você gastar e não é para você fazer festa com ele. Tem gente que faz festa com dízimo. Eu tenho que falar isso para vocês. Teve uma mulher que fez aniversário da filha dela com dízimo. Ficou maluca, ficou doida, andava na rua, não conhecia ninguém. Pegou fogo na casa dela. A instalação foi um problemão, porque mexeu, tocou na árvore que Deus falou para não tocar. Então, se você não tinha conhecimento, a árvore da vida, que não é para ser tocada, porque é através do sangue, do suor da pessoa que você dá o seu dízimo. E se a pessoa for fazer bobagem, gastar com aquilo que não é bom, dá para alguém comprar cachaça, para alguém comprar cigarro, o seu dízimo, ou o seu dinheiro mesmo. Muitas pessoas, portas fecham para ela, passa um mau aperto, porque ela quer ajudar quem está enchendo a cara de cachaça. Quem está fazendo coisa errada. Para aquelas pessoas, ela tem que orar. Amém? Ou se precisou de um alimento, de uma roupa, você vai lá e compra e dá. Amém? Graças a Deus. Vem aqui na frente que o pastor Leandro vai ungir a mão de vocês. Vem cá, pastor Leandro, unge a mão do pessoal aqui.